Então vamos lá, começando agora, né? Aí você fecha ela pra mim, por favor. Então, por que Pilates postural? E hoje quem está comigo aqui é a Vanessa. Mas a Vanessa teve um probleminha, ela teve que fazer uma endoscopia aí de urgência, tá tudo bem com ela. E aí semana que vem, na segunda, já que é rotina, aí semana que vem ela vai estar aqui com a gente contando a trajetória dela, a visão dela. E eu vou contar hoje a minha visão, né? Então, por que Pilates postural? A Império já está no mercado há 15 anos e por que a Império se tornou especialista em Pilates postural? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que hoje eu postei 3 perguntas de enquete que tem a ver com o tema de hoje. A primeira pergunta é: será que todo exercício físico ele arruma a postura? O que vocês acham? Vocês que estão escutando aí, o que vocês acham? Será que toda atividade física ela arruma a postura? Será que todo Pilates arruma a postura? E esse Pilates postural, ele é ramificação do Pilates clássico ou do contemporâneo? Então, eu vou começar respondendo isso, que tem a ver o porquê que a Império resolveu ser Pilates postural, tá? Então, diretamente não. Não é toda atividade física que arruma a postura. E o Pilates também não, né? E o Pilates postural é uma ramificação do Pilates contemporâneo, tá? Então vamos lá, vamos voltar para 2006. Então em 2006 eu montei o meu primeiro estúdio e quando eu conheci o Pilates, na verdade foi um pouquinho antes. Eu tava na Runner e o meu primeiro contato com o Pilates foi com o Mat Pilates. E quando eu olhei o Pilates, na verdade, eu não gostei. Sabe por quê? Aquele meu primeiro contato, eu tive uma impressão que Pilates era abdominal na bola. E eu não gostei. Aí passaram-se 2 anos, eu nunca tinha visto os equipamentos. E eu vi um curso e fui lá fazer. Foi em janeiro de 2006. Foi o primeiro curso que eu fiz. Foi com a Metacorpus e ele já era contemporâneo. Qual a diferença de Pilates clássico e contemporâneo? Semana passada, que foi nossa primeira live, hoje foi a segunda, a gente explicou tudo lá, então não vou voltar tudo explicando. Mas a diferença, de uma forma geral, é que o Pilates clássico segue certinho como foi feito o método lá pelo Joseph Pilates em 1990. Há 100 anos atrás, mais, né, agora, ele desenvolveu o método, que era todo mundo junto, que é um método maravilhoso. Então, o Pilates clássico segue essa sequência padronizada, todo mundo junto, e é maravilhoso. O contemporâneo pega os exercícios, mas desmembra. E cada um faz um jeito, né? E aí eu comecei dessa forma, eu aprendi dessa forma e em 2006, no meu primeiro estúdio, então eu fiz o curso em janeiro de 2006 e quando foi abril de 2006 eu montei meu primeiro estúdio. Sabe por quê? Porque assim que acabou o curso, eu fiquei com saudade dos equipamentos, acredita? Eu lembro que eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou praticar o Pilates onde? E eu sempre fui professora de ginástica, sou educadora física, e eu sempre gostei de muitas coisas e ainda gosto, e eu lembro dessa sensação de saudade. E eu comprei meu primeiro kit e montei meu primeiro estúdio na Forflex, que é uma academia aqui no Tremembé, que hoje até não existe mais, e era uma cantina, né, o local, e eu montei meu primeiro estúdio lá. E ali, como que eu praticava? Como que eu ministrava aulas? Pilates contemporâneo. Eu já tirava fotos, pessoal, né? Então, pra mim, o Pilates, sim, arrumava a postura e de uma forma indireta toda atividade física e todo Pilates arruma a postura, sim. Mas de uma forma direta, eu vim saber só agora que não. Então, como que eu fazia antes? Eu tirava foto do antes. Então, sempre, todos os meus alunos, eu tenho aluno até hoje, seu Getúlio, Maria Lúcia, Rosana Rezende, eu tenho vários alunos que estão comigo até hoje. Então, todos eles, eu já tirava foto do antes e tirava foto depois e mostrava a melhora da postura. Já melhorava, porque toda atividade física de forma indireta arruma um pouquinho, né? Isso até me lembra, sabe o quê? Reunião escolar de escola, né? Eu tenho meus filhos, são todos grandes hoje, mas quando eles eram pequenininhos, que eu ia em reunião escolar, a professora sempre estava inventando um método novo de ensinar e sempre levantava a mão mãe e pai e questionava esse método novo, tipo, mas o método antigo funcionava, a gente tá aqui até hoje. E a professora tentava explicar, tudo bem, tá tudo bem, o método antigo funcionava, vocês estão aí até hoje e aprenderam, mas tem um outro método que já tá mais atualizado e que talvez ensine seus filhos ainda mais.
né? Então, é isso que eu vejo do Pilates contemporâneo. O Pilates contemporâneo pega o Pilates clássico na minha visão e aperfeiçoa mais. Então, eu sempre respeitei condicionamento físico de cada aluno, sempre. Então, eu sempre olhei o condicionamento físico de cada um para escolher o exercício. Coordenação motora, então esse daqui vai alongar posterior, esse também. Mas será que esse dá para eu combinar alguns exercícios? E será que esse daqui dá para combinar? Ele vai entender a idade, né? Então sempre para mim foi muito importante isso. Mas para falar a verdade, as fotos do antes, ela não me dava base para escolha de exercício, né? E eu também tinha os cursos de formação e a gente ensinava da mesma forma, o jeito que eu dava aula. Então, mais ou menos em 2008, a gente desenvolveu o nosso curso de formação. Então, o Império também tem há muitos anos, né? Império agora em abril vai fazer 15 anos. E a escola de formação, então, tem 13, né? Então, tanto nas minhas aulas quanto no curso de formação, a gente sempre falou que Pilates arruma postura, e arruma. Mas, deixa eu contando a trajetória, vocês vão entender o porquê chegou hoje o Pilates postural, especificamente a Império se intitula e é um Pilates postural diferente de antes, tá? Então, aí contando a história, os nossos alunos, a gente tirava foto do antes, tirava foto depois, e veio vindo vários estúdios. A gente já montou a Império Pilates, mais de 25 estúdios. A nossa escola de formação já formou mais de 1.000 alunos e todos eles aí até uns 6 anos atrás a gente ensinava assim. E já passou pela Império Pilates, gente, muito professor bom, muito. E todos eles, de uma forma ou outra, acabaram contribuindo com isso, com a nossa história, onde a gente chegou. Até fiz uma colinha aqui para não esquecer de ninguém. Quer saber quem passou pela Império Pilates nesses nossos cursos? Olha, Cíntia Domingues, Marcelo Irosi, que inclusive era um dos instrutores de curso. A Cíntia ajudou a montar um curso de Met Acessórios junto com a Marta Magani. Aí passou Carlos Maltese, que também ajudou a gente a desenvolver o curso de Patologias das Articulações. Passou Ricardo Chiqueto, né? Todos esses professores que eu tô citando são da Unip. Ele ajudou a gente a montar o curso de terceira idade. E todos eles fizeram o curso na Império de capacitação. A Marta Magani já falei, que é junto com a Cíntia Domingues. Juliana Medina, também maravilhosa. Andréa Zanon, junto comigo, uma das pioneiras montando o curso de estúdio da Império. Michele Fosco, Patrícia Neves, Flávio Tomé, também maravilhoso. Flávia Morim e Aline Papo, duas queridas que dão hoje, saíram do contemporâneo, mas fizeram o curso na Império e hoje dão Pilates clássico, maravilhosas. Luciana Keller e muito mais. Então imagina, todas essas pessoas aí maravilhosas e muito mais, que com certeza eu devo ter esquecido de alguém, todas essas pessoas acabaram contribuindo e a gente foi montando cursos não só de capacitação, de especialização, e a Império veio evoluindo. E aí a culpa é da Vanessa, ela vai vir contar a história dela. Mas assim, a gente já tinha essa linha postural, inclusive a gente já tinha um curso postural, mas o divisor de águas, por que eu vou falar que foi a Vanessa? Vou explicar. Quando eu fiz o curso de avaliação postural da Império, montado por ela, eu já falei, nossa, meu Deus do céu, como é importante ver em cada articulação, começando lá no pé, como é importante ver desvio postural de cada articulação. E ali, antes da Vanessa entrar, a gente já ficava meio ligado nos músculos. Então, peraí, um joelho hiperestendido, sabe? A articulação do joelho muito para trás. Então, a gente tem que dar os músculos de trás da perna, os flexores da perna. Tá bom, então quando eu ia dar aula, a gente já começou a ter esse olhar, tá? Então, foi um pouquinho antes da Vanessa, a gente já começou a ter esse olhar. Então, eu não posso dar qualquer músculo. Eu tenho que dar os músculos que fazem o contrário. Tá, mas quando a Vanessa entrou, a Vanessa Moraes, ela pegou todos os cursos. Então foi mais ou menos, quer ver? 2016, 17, 18, 19, 20 e 21. 5 anos, um pouquinho antes, uns 6 anos, a Vanessa entrou e aí ela foi o divisor de águas. E engraçado que a Vanessa já tinha trabalhado na Império, ficou um pouquinho, fez o curso na Império também, saiu, teve filho, que ela tem 3 filhos, que ela vai contar toda essa história. E quando ela voltou para mudar tudo e falou, parou.
Todos os cursos têm que ter essa visão postural. E na hora que ela entrou, até fui contra. Falei, peraí, aqui não é RPG, aqui é Pilates. Vanessa, você tá louca? E ela falou assim, Silene, eu não vou mudar nada, porque eu nunca quis mudar e tirar qualquer coisa do Pilates. Então, pra mim, Pilates é muito importante ter os fundamentos, é muito importante ter todos os 6 princípios. E eu falei, se você não mudar nada, eu te escuto. E aí ela falou, Silene, você não vai mudar nada, você só vai escolher diferente. E aí você vai ver como o resultado é maior. Então, lembrando lá daquela analogia que eu fiz com reunião escolar, o que ela fez com a minha cabeça? Eu lembrei disso. Falei, peraí, ela só tá tentando deixar isso mais eficaz. Já é bom, o Pilates já arruma a postura, mas agora o tiro certeiro, né? E aí ela facilitou. Até o meu filho fala que uma boa didática vem quando a pessoa pega uma coisa difícil e transforma em fácil. Então ela trouxe uma linguagem muito fácil pra gente. E aí, com a avaliação postural, a gente começou a olhar a articulação. E assim, se tiver aluno aí me escutando, né? O que a gente faz hoje que a gente não fazia antes? A gente pega todas as articulações, é isso que ela trouxe de diferente, e eu vou ter que dar um exercício que corrige todas ao mesmo tempo. Então eu não fico só olhando o joelho hiperestendido, eu não fico olhando se a cabeça está anteriorizada só. Então na hora que eu começar a aula, que eu for dar o primeiro exercício de mobilidade, eu olho para esse corpo e falo, meu Deus, como se eu fosse uma costureira, tá? Sou uma costureira. Então vamos supor aqui minha blusa, ó, minha blusa tá pra cá, tá vendo? Vocês não vão ter vontade aí de vir e trazer minha blusa pro meio? Então, eu olho o corpo da pessoa, desde lá do pé, na visão frontal, na visão lateral, de costas, do outro lado, e em flexão, com a mão lá para baixo. Olho esse corpo antes de começar qualquer aula, mesmo se for aula de reposição, mesmo se for reposição. Então, ninguém que chegar no Império hoje, a pessoa chega e a gente fala assim, pode entrar para aula. Eu não consigo, eu preciso olhar. Então a gente é dependente no bom sentido, né? Dependente de uma avaliação postural. Inclusive a gente fez uma série com gêmeas, né? As gêmeas idênticas, né? Corpos diferentes, lógico, e a aula das duas tinha hora que era coisa parecida, que elas tinham desvios posturais parecidos, mas às vezes não. Então olha isso, se gêmeas idênticas fazem aulas diferentes, como que antes do aluno chegar, na hora que ele chega, eu já tenho que olhar e falar, peraí, não entra, deixa eu te olhar. Então, até para aula de reposição. Enfim, e aí a gente, ao mesmo tempo, essa diferença, esse divisor de águas de Império antes de Vanessa e Império depois de Vanessa. E não esqueçam que ela vai contar a história dela segunda-feira que vem, tá? Então hoje a gente vê resultados muito melhores. Se o resultado já era bom, então eu tô aqui, não estou criticando nenhuma linha, até porque eu tô falando da minha no passado. Então, com certeza, gente, toda atividade física, toda, fortalece e alonga. E só isso já dá uma arrumada na postura. Mas hoje, gente, eu vi aluno que tinha uma hipercifose, melhorou um pouquinho, mas já entrando no neutro. Porque olha só, uma pessoa que tem aqui fechado uma hipercifose, eu dava sim exercícios de reto abdominal, eu fazia esse exercício. E hoje eu não dou de jeito nenhum. Até ele ficar equiparado, até um lado da frente, o lado de trás, o agonista, o antagonista, tá mais alinhado. Enquanto ele não alinhar, não dá para eu dar esse exercício. E sabe uma outra coisa também que muda demais nessa nossa linha postural? É o professor ficar falando na orelha. Eu falo que eu ponho uma câmera escondida, né? Então, como agora o nosso olhar é muito mais forte na avaliação postural e não só arruma a postura de uma forma indireta, na hora que eu vejo, até na aula experimental, até na reposição, não precisa nem ser só meu aluno fixo, na hora que eu vejo um desvio começando lá no pé, eu já conto pro aluno que tem que fazer. Então, assim, moral da história, 50% de uma boa postura é arrumada pelo próprio aluno, né? Então, o próprio aluno consegue entender, vou mostrar aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem, uma cabeça anteriorizada. Então, o que a gente fala para ele? Olha, a orelha na linha do ombro. É claro que a cabeça, ela é só um resultado de uma má postura do corpo todo, tá?
Então não é simples assim, mas só para facilitar. Então esse aluno eu vou falar o tempo todo para ele, cabeça mais para trás, cabeça mais para trás, cabeça mais para trás, sempre, né? O meu gatinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha o meu bebezinho novo. É uma bebezinha, pulou nas minhas costas no meio da live. Fala oi. Vamos lá. Então, tudo isso a gente tem que ver, né, no corpo do aluno, para poder falar para ele, né? Então, sempre que a gente está em treinamento, sempre a gente fala, gente, a postura de um aluno, 50% é ele arruma. Se eu falar para ele. Então, a primeira coisa, o seu aluno, ele sabe o que ele faz de errado desde lá do pé? Então, hoje, inclusive a Vanessa também, que foi criadora disso, a gente tem em cada estúdio um espelho, só pra gente colocar o aluno de frente pro espelho e pedir pra ele, o seu pé tomba para dentro ou tomba para fora? Me fala. O seu joelho tá se beijando ou ele tá muito afastado ou ele tá neutro? O seu quadril tem um lado mais alto ou outro mais alto? Sobe o seu tronco. Então assim, o aluno tem que saber. Não pode ser um segredo só do professor, entende? Então a gente vê professores dando uma aula maravilhosa e às vezes o aluno não sabe. Se 50% é o aluno que tem que arrumar, como o aluno não sabe? Né? Então é isso que a Vanessa vai contar na semana que vem e é isso que eu queria passar para vocês, a importância, né, do aluno também saber. É muito importante, muito. E eu passo nos estúdios perguntando. E olha a dificuldade agora, como a Império Pilates se especializou em Pilates postural. Imaginem a minha dificuldade para encontrar professor nessa linha. Imagina. Né? Então, às vezes na hora de fazer seletiva, eu olho se a pessoa tem amor nos olhos, se gosta do que faz, se tem uma boa comunicação, até porque um bom professor não é formado só do eixo técnico, ele tem 5 eixos, que até numa dica de gestor em breve, eu já até gravei, a gente vai estar falando, mas no eixo técnico é muito difícil eu já encontrar um professor pronto. Então eu olho se ele tem amor nos olhos, se ele gosta do que ele faz e se ele tá aberto para conhecer a nossa linha. E aí, antes dele ser professor, é assim, um desafio, porque ele tem que fazer de novo o nosso curso, fazer todos os cursos de especialização, passar pelo crivo da Vanessa, e aí, para quê? Para não ficar cada professor dando aula de um jeito. Né? Então, quem conhece a Império, tô vendo a Fernanda aí, né? A Fernanda é nossa aluna e também fez os nossos cursos, porque ela trabalha na área. Então, a Fernanda, por exemplo, ela não pode entrar num estúdio fazer aula de um jeito, num método, entrar num outro estúdio, a outra pessoa ter outra linha. Claro que personalidade, carisma, cada professor tem um jeito. Mas hoje, a Império Pilates tem um padrão que todo mundo se preocupa com a postura e escolhe o exercício para fazer diferente do que aquele desvio faz no corpo inteiro. E perturba o aluno, que a gente fala que a gente inferniza o aluno, para ele saber o que ele faz, né? Então, é essa nova linha da Império, é isso que a gente segue, tá bom? E aí a Vanessa, como eu disse, né? Semana que vem ela vai contar a história dela e a nossa história é mais ou menos essa. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, a Vanessa vai responder aí semana que vem também. E se vocês quiserem sugerir pra gente temas, pra gente sempre estar falando na live, vai ser bem legal. Já adiantando aqui, ó, o mês que vem, em abril, a Império vai fazer 15 anos, né? E aí, eu chamei 4 pessoas, 4 convidados, que eu quero falar pra vocês o tema. Olha que legal. Então, hoje é dia 22, semana que vem é dia 29, é a Vanessa. E aí, 4 segundas-feiras de abril, 4, dia 5 de abril. A gente tá convidando o Joseph Lopes, não é o Joseph Pilates, tá? É o Joseph Lopes. O Joseph Lopes e ele vamos estar falando de balé e pilates. E sabe qual é o tema? Tanto balé quanto pilates, será que arruma postura? Imagina a visão do bailarino, né? A gente acha que eu fui bailarina. Será que todo bailarino tem uma boa postura? E ele ainda é professor de balé e fez o curso agora da Império. Como que ele faz isso?
como ele continua dando aula de balé e introduz o Pilates. Então, Pilates e balé, dia 5 de abril, meia hora eu com ele. Aí, olha que legal, dia 12 de abril, Silene e Priscila Ferrares. Sabe quem é a Priscila Ferrares? É a nossa modelo, que tem um estúdio de Pilates com yoga em Mariporã, e eu e ela vamos estar falando de yoga e Pilates. Será que yoga e Pilates é para todos? Né? E ela também fez o curso da Império. Como ela pega o Pilates e aplica no yoga? Beleza. Aí dia 19, né, por causa do aniversário da Império são esses convidados. Dia 19 de abril, Silene e Kate falando sobre marketing digital. Então, quais são os desafios? Por que hoje eu tô falando bastante aqui? Por que eu tô colocando a minha cara aqui todo dia? O que mudou na minha cabeça? E a Kate tá com a gente, acho que mais de 10 anos. A Kate depois fala. Kate, você tá escutando? Me fala, quanto tempo você tá na Império? Acho que uns 10 anos. E eu vou estar junto numa live com ela e a gente vai falar muito de marketing digital, o porquê hoje eu tô aqui, por que a gente tá se expondo muito mais. Tá? O que mudou aí na nossa cabeça. E aí no dia 26, que é o último, ó, Kate falando aí, Kate, quanto tempo você tá na Império? E aí, dia 26, que é a última segunda-feira do mês de abril, do aniversário da Império, a gente, ó, a Kate tá falando aqui, 11 anos na Império. Tá, Kate, dia 19, a gente tá junto. E aí no dia 26, a Cíntia Domingues, que escreveu um artigo, que escreveu um livro sobre cinesiofobia. Você sabe o que é cinesiofobia? É dores nas costas. Por que a pessoa tem medo de sentir dor nas costas? O que acontece? Será que isso é real? Né? A pessoa já não tá mais com dor nas costas, mas ela tem aquele medo, ela vai contar isso. Então aí vai estar Vanessa, Silene e Cíntia Domingues. Então as lives vão ser bem especiais, vocês vão gostar. E também eu vou contar 4 histórias da minha vida, da minha jornada, mas aí vai ser escrito, tá? Não vai ser live. É história com atividade física, tá? Como que é minha história com atividade física, de onde eu vim, né? Aí eu vou contar aí escritinho. Também história com o seu Getúlio, que é o nosso primeiro aluno que tá com a gente até hoje. Seu Getúlio, vou contar a história com o senhor. Depois, a história de desafios que eu superei. E por último, história com 3 mosqueteiras. Vocês sabiam que eu tenho 3 alunas mosqueteiras, que depois eu vou contar o que elas aprontaram comigo? Tá bom? Então essas são as novidades. Eu vou terminar a live agora e aí eu espero vocês semana que vem com a Vanessa e com todas essas novidades. Tá bom? Um beijo a todos e depois eu vejo aqui as perguntas e respondo pra vocês. Beijo.